Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 14 de julho de 2022 e o título é Prosperidade. A cada dia mais me convenço de que realmente estamos na era do sentir. O universo o tempo todo nos envia as respostas às nossas inúmeras perguntas. Tanto tenho ouvido e falado sobre a tal prosperidade, tão verbalizada, embora quase nunca compreendida. O que é ser próspero? Ter dinheiro, propriedades, conforto, riquezas materiais? Quando fazia trabalho voluntário com pessoas em situação de rua, conhecia algumas sem sequer um teto ou uma peça de roupa limpa, mas que apesar disso não se sentiam miseráveis. Diferente de outros que sentiam-se constrangidos pela situação em que se encontravam, estes conseguiam nos olhar nos olhos e falar sobre a vida com simplicidade e amor. Não se queixavam e ainda nos presenteavam com ensinamentos valiosos. Não carregavam a miséria dentro de si. São aqueles professores que Deus, a fonte, o universo, ou seja lá o nome que se queira dar, colocam em nosso caminho. Isso é também prosperidade. Saber reconhecer essas dádivas que cruzam nossas vidas é fazê-la próspera. Estar na condição de ofertar, seja lá o que for, um sorriso, um olhar, um abraço, uma prece ou uma bênção, é estar vivendo em prosperidade. É esse o caminho para a tão sonhada felicidade. Uma pessoa próspera é feliz. E isso não tem nada a ver com a ideia de estar sorrindo e pacífico o tempo todo. Ser feliz é justamente saber lidar com os altos e baixos da vida, agradecer as lições advindas das intempéries, aceitar que somos luz e sombra e que o equilíbrio entre nossas polaridades é o que nos sustenta e nos fortalece. Essa, sim, é a forma mais próspera de se viver. Um dia de cada vez, atentos às oportunidades que a vida nos oferece, sem criar expectativas de perfeição. O caminho evolutivo não é uma estrada linda e luminosa. É muitas vezes íngreme, tortuosa, cheia de obstáculos. Contudo, se o sentimento de prosperidade habita dentro de você, a vitória será certa. Nada pode parar quem tem dentro de si a certeza de merecer o melhor da vida. Então vamos lá. Prosperidade, né? A gente fala tanto, né, de prosperidade. É uma coisa que às vezes é até automática, né? Você vai desejar feliz aniversário para uma pessoa, aí você fala, muitos anos, que esse ciclo seja de muita prosperidade, né? Final de ano, né? Todo mundo deseja um próspero ano novo. A gente fala muito de uma forma automática, mas nem sempre a gente entende, porque muitas pessoas falam em prosperidade achando que a prosperidade se trata só da questão material, né? Acha que é uma pessoa próspera, aquela pessoa que tem uma condição financeira boa, né? Uma condição social mais elevada, e na verdade nem sempre essa pessoa é próspera, às vezes ela só tem dinheiro e ela não leva uma vida próspera, né? Porque a prosperidade, no meu entendimento, né, ela engloba todos os setores da nossa vida. Uma pessoa próspera é aquela pessoa que consegue ter uma vida em equilíbrio, vive com as coisas que ela tem, né? Uma pessoa que está feliz com o que ela possui, não é aquela pessoa que fica o tempo inteiro querendo, desejando coisas e não aproveitando o que já tem. Né? Tem gente que está sempre, que vive sempre olhando no futuro, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver isso, vou ser feliz quando eu realizar esses sonhos, e não aproveita o trajeto, né? O caminho que a gente faz para a gente ir conquistando as coisas na vida, né? Que é a parte mais interessante até, que às vezes a pessoa, né, fica tão focada, tão obcecada por conquistar alguma coisa, que ela não aproveita todo o processo, né, esse processo de construindo, né, o caminho até chegar onde ela
até o objetivo dela. E quando ela atinge, às vezes, né, não tem aquele, não satisfaz do jeito que ela imaginava, né? Não corresponde à expectativa, porque infelizmente ela perdeu todo aquele caminho que a gente tem que trilhar para conquistar as coisas, né? E é isso que dá mais sabor, né? Que torna a conquista mais interessante, né? E aí eu falo, né, que quando eu fiz o trabalho voluntário com pessoas em situação de rua, às vezes a gente encontrava pessoas que eram muito ricas, muito prósperas, é, na, com a vida, né? Apesar da situação tão delicada, tão precária, né? Não ter uma casa, não ter alimento o tempo todo, né? Dependia realmente de doação, mas eram pessoas que traziam uma riqueza de alma. Quantas vezes, né? A gente às vezes parava, né? Parava para conversar e assim a gente ouvia mensagens incríveis de pessoas que estavam ali numa condição que normalmente a gente pensa, né? O que essa pessoa tem para agradecer, né? O que essa pessoa tem, que tipo, com essa vida, né? Como que ela pode sentir gratidão ou algum tipo de felicidade? E muitas pessoas tinham essa riqueza interior. Elas não amaldiçoavam de forma alguma a vida que elas estavam levando, né? Aquela situação tão difícil pela qual elas estavam passando. Muito pelo contrário, elas tiravam dali uma sabedoria que impressionava mesmo. Foram várias situações assim, né? Por isso que eu falo que são assim os presentes de Deus, né? Que Deus coloca assim essas pessoas para nos trazer mais consciência, né? Que foi um trabalho que realmente me fez assim olhar para a vida de uma forma diferente e valorizar muito mais as coisas que eu tinha e, e deixar de criar tanta expectativa, sabe? Em coisas que às vezes antes, né? Eu dava tanta importância. Muita coisa perdeu a importância depois, justamente de fazer esses trabalhos, tanto na rua quanto no hospital, porque a gente começa a ver e perceber quais são os maiores, as coisas mais importantes, o que a gente realmente deveria dar valor. E às vezes a gente fica aí, né, dando valor para tanta coisa que é apenas material e é uma coisa que depois a gente até perde o interesse e acaba querendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, sendo que às vezes a gente já até tem o suficiente, né? Não é errado a gente querer evoluir, a gente querer crescer, a gente querer ter bens, né? Conquistar coisas materiais. A gente vive num mundo material, então é natural que a gente queira realmente melhorar também essa questão material na vida da gente, mas não ter aquela obsessão, aquela expectativa só em cima disso. Por isso que eu falo que a prosperidade ela abrange tudo. Não adianta você trabalhar só um lado, você viver trabalhando como muita gente faz, né? Não tem tempo para a família, não tem tempo para nada, porque está só trabalhando, trabalhando para conquistar bens materiais. E aí perde aquele outro lado, né, do emocional, do afeto, da convivência, né, que a família ela é a base e é onde a gente tem os maiores aprendizados, né, porque a gente ali tem que aprender a conviver e a lidar, às vezes com pessoas tão diferentes da gente, pessoas às vezes difíceis, né, de conviver, né? Algumas pessoas não são flexíveis, mas tudo ali é aprendizado para gente. E se você não tenta equilibrar todos esses lados, né, da vida, então não dá para dizer que é uma vida próspera,
Às vezes você tem uma vida financeira, material boa, mas você tem uma vida afetiva desequilibrada. E às vezes você tem passa por algumas dificuldades, né, financeiras, mas por outro lado você tem ali um suporte emocional forte, né? Tem amor, tem carinho, tem uma família unida que batalha junto, e isso é prosperidade também, né? Não é só o dinheiro, como muita gente pensa. Então é uma forma assim mais abrangente de se olhar para essa questão, né? E de entender, dar um sentido diferente, um sentido maior a esta palavra, né? Que ela deixa de ser só uma palavra, ela passa a ter ali um sentimento envolvido ali também, porque ter prosperidade não é só ter bens, é se sentir próspero, né? E muita gente às vezes conquista, não conquista as coisas que deseja por não se sentir também merecedor, né? Eu já falei isso em outros textos, que essa questão de sentir-se merecedor é o que também equilibra as energias da nossa vida e faz com que as coisas tenham uma fluência, né? As coisas fluam de uma forma mais acelerada, né? Mais livre também, mais leve. Então, é, esse sentimento de prosperidade é importante para a gente realmente trazer essa prosperidade e esse equilíbrio em todos os setores da nossa vida, né? Inclusive na saúde também, se a gente tem um equilíbrio físico, né? Se a gente tem saúde ou a gente tem condições de cuidar da saúde, mesmo que às vezes a gente passe aí por algumas situações mais delicadas, né? E saber lidar com essas situações, isso também é uma pessoa com uma alma próspera. No trabalho no hospital mesmo, assim, a gente às vezes tinha que lidar com pessoas com situações bem difíceis, bem delicadas de saúde, né? Problemas graves, né? E muitas vezes eu me surpreendi com a força, né, de emocional e com a fé dessas pessoas, que elas numa situação ali tão complicada, elas não se abalavam, elas continuavam acreditando, então elas se sentiam merecedoras da cura. E elas muitas vezes, né, falavam que aquilo tinha elas estavam passando por aquilo porque provavelmente elas tinham ali algo para aprender, então é assim uma consciência muito elevada, né? Então isso também traz a prosperidade para a vida no sentido de trazer um equilíbrio emocional, que é uma coisa que se você não tem equilíbrio emocional fica muito difícil trazer paz para a vida da gente, né? Então, esta força com que essas pessoas têm para lidar com os desafios é que eu acho que torna a vida cada dia mais próspera. Porque muita gente acha que felicidade é você estar o tempo inteiro. Ai, tô rindo, tô, né, só na melhor vibração. E não é. A felicidade a gente vai construindo através dos nossos altos e baixos, né? De momentos bons, de momentos mais difíceis, né? Das intempéries da vida aí, né? Até diz, tem uma frase, acho que é do Chico Xavier, que ele falava, né? Que ele tinha essa frase na sala dele, ou no quarto dele, que era isso também passa. E parece que uma vez perguntaram e ele disse que quando a gente está num momento muito triste, muito difícil da vida da gente, ter a consciência de que isso vai passar, isso um dia vai passar, né? É um momento, é um fragmento da nossa vida, mas e que quando a gente está num momento também
muito bom, de muita felicidade, tudo muito certo, também a gente tem que ter a consciência que isso também pode passar. E a gente tem que enfrentar algum desafio ali, porque a gente vai evoluindo através, né, dessas superações. E a gente vai ter momentos de felicidade, momentos, né, na verdade, de alegria, momentos aí de algum aborrecimento, algum desafio para superar, mas é isso que vai construindo, né, a nossa trajetória, o nosso caminho evolutivo e tornando a nossa vida próspera, porque é próspera de fortalecimento moral, fortalecimento emocional, né, uma riqueza interior que nenhum dinheiro poderia comprar. Então, desejo a todos aí uma vida de muita, muita, muita verdadeira prosperidade, certo? Então, é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.